Bom dia, gente. Tô entrando bem pontual hoje, porque hoje as coisas aconteceram quase boas. Mas hoje eu já acordei com vontade de fugir de casa. E eu imagino que muitas mulheres também acordem com essa vontade de fugir de casa. Nossa Senhora, de manhã a rotina é pancadão, né? Pra quem tem filho pequeno, então. E Deus trouxe no meu coração, assim, olha, muitas mulheres têm vontade de fugir de casa. Aquela vontade rapidinha, assim, de juntar as trouxas e fugir. O problema é que a gente quer pôr os filhos na trouxa, né? A gente quer fugir, mas quer levar os filhos junto. Então é uma fuga meio, assim, mentirosa. Mas hoje eu vou começar do contrário, assim, de tudo que eu planejei, lá do final do que eu escrevi aqui na minha cola, que é justamente a frase que a gente vai colocar hoje lá, né, no post do Instagram. Eu não rendo muito no início, gente, só explicando, porque muita gente assiste depois, quase ninguém assiste durante aqui. E depois as meninas assistem e vão me mandando os feedbacks. E eu achei muito legal que muitas mães, muitas mulheres me falaram que já fazem o detox de mente, assim, que eu falei ontem. De não assistir televisão, novela, jornal tragédia, não assistir esses vídeos no WhatsApp, não ler notícia ruim no Facebook. E muitas mulheres falaram que já fazem isso naturalmente. E foi o que aconteceu comigo, não foi uma decisão pensada. Mas naturalmente eu fui parando de assistir essas coisas e foi muito bom pra minha vida, pra minha família, que eu falei ontem, né? E aí a gente falou de aceitar a nossa responsabilidade na nossa mudança, né? De que tá com a gente, não tá com o outro. Não é o marido que tem que mudar, não é a mãe que tem que mudar, sou eu. Aí ontem a gente falou de limpar o ambiente, né? As coisas que podem estar intoxicando a sua mente. E hoje eu separei para falar para vocês uma ficha que caiu. A gente sempre brinca na terapia. Eu faço terapia, né? E aí a gente sempre brinca assim, nossa, caiu uma ficha, caiu um balde de ficha. Aí eu tenho que levar o baldinho pra terapia, porque cai muitas fichas ao mesmo tempo. E essa ficha caiu pra mim quando eu comecei esses processos de autoconhecimento, quando eu fiz o coach, quando eu comecei a fazer terapia, quando eu fiz o treinamento Você. E, sinceramente, assim, depois que eu fiz o Você, é que isso bateu fundo, assim, no meu peito, assim, apesar de já estar vivendo isso há muitos anos. Mas foi depois que eu fiz o treinamento Você que eu senti isso de verdade. E a frase, né, que eu quero começar do contrário hoje, já da frase, é o seguinte: a direção do movimento de transformação da nossa vida não é um salto para longe de onde você está hoje. É um mergulho profundo exatamente no que você vive. Então, às vezes, a gente fica pensando, né? Poxa, já assumi minha responsabilidade, já desintoxiquei meu ambiente, mas e agora? O que eu vou fazer? E aí você olha para sua realidade e às vezes você não gosta do que tá vendo, você não gosta do que tá vivendo, você não gosta dos seus relacionamentos, relacionamento com o marido, com filhos, com a mãe, com o pai. E aí, aquela sensação que eu tive hoje de manhã, eu quero fugir disso, eu quero ir embora daqui, eu quero sair disso. E a grande chave, assim, para virar para começar essa transformação, não é esse salto para fora, não é ir para longe disso que você vive hoje, é justamente você mergulhar dentro, mergulhar naquilo que você vive hoje, na sua realidade. E um pouco dessa reflexão eu trago muito também dos conteúdos do Ítalo Marcilli, que eu tenho visto, muito legais. E assim, gente, pensar, nós somos adultas aqui, né? E nós temos que pensar, por exemplo, se você é uma mulher que está sofrendo abuso, que você está sofrendo agressão física, que você está sofrendo coisas que precisem de uma intervenção, porque isso é coisa de dignidade humana. Bom dia, tia Decinha. Que a sua dignidade está sendo ferida, você não vai mergulhar nisso, você não vai aceitar a agressão física do seu companheiro, não é isso que a gente está falando. Mas eu estou falando da realidade normal, do dia a dia. A realidade do casamento, de relacionar com uma outra pessoa. A realidade de ser mãe, que não é fácil. A realidade de trabalhar fora de casa, de se relacionar com chefe, com colegas de trabalho. Isso é uma realidade normal, gente.
E essa realidade, se tá te incomodando, a chave não é você sair. Ai, eu vou trocar de marido, eu vou mandar meus filhos morar com a avó, eu vou trocar de emprego, eu vou arrumar minhas trouxas e vou embora pro Havaí. A vontade é que a gente tem que fazer isso, né? Mas não é isso. É justamente o contrário. Quando você começa a entender e a estudar o desenvolvimento humano, como é que neurologicamente a gente funciona e o nosso comportamento, a grande chave é você mergulhar nessa realidade que você vive. E o desafio de hoje vai ser não reclamar. Até sexta-feira sem reclamar. Vamos ver quem vai conseguir, hein? Não pode reclamar de nada que acontecer. Você vai morder a língua. Aconteceu, marido irritou, morde a língua, não pode reclamar, tá? E a gente conseguir, se a gente conseguir mergulhar na nossa realidade de verdade e não reclamar, você começa a viver ali um dia de cada vez, sem a ansiedade do que vai acontecer amanhã, sem a comparação da sua vida de hoje com a vida de alguém que às vezes já passou por tudo que você está passando, mas está em outro momento de vida. A gente está com mania de comparar o nosso bastidor com o palco do outro. Às vezes você vê uma mulher numa situação de realizações profissionais, pessoais, e no seu momento de vida você não está vivendo isso, você se compara com ela. Mas são momentos diferentes, essa mulher já passou pelo que você está passando, os filhos já estão maiores, ou não, ou é outro momento de vida. Então, a gente tem que viver o que a gente está tendo aqui na nossa frente sem comparar com os outros, sem projetar na gente a realidade do outro, que é um outro momento de vida. Então, você viver ali um dia de cada vez, fazer o que tem que ser feito sem pensar muito. Você sabe que a Decinha tá até aqui, nem sei se ela tá aí ainda. Mas é uma prima minha que eu sempre falei assim, nossa, você nasceu pra ser mãe, minha filha. Porque não tem condição, você não sofre com as coisas que eu sofro. E ela sempre falava essa frase pra mim, eu não penso muito não, eu faço. E aí depois que eu comecei a seguir o Ítalo, eu falei, o Ítalo é a Andressa de calça. Porque ele fala tudo que ela fala. Que ela falava comigo, né? E aí, essa, gente, é uma das coisas práticas pra gente conseguir viver os nossos dias mais leves. Para de racionalizar, de ficar pensando, se eu tivesse uma casa maior, mas se eu tivesse um emprego melhor, mas se eu tivesse uma roupa assim, mas se meu filho fosse assim, se meu marido fosse assado. Você fica pensando e a sua realidade, a sua vida, você tá fazendo de qualquer jeito. Então a grande dica de hoje é não reclamar e viver as coisas sem pensar muito, fazer o que você tem que fazer sem pensar muito, aceitar a sua circunstância. A gente tem que entender que a vida humana, vou dar um resuminho aqui para vocês, a vida humana ela é composta de alguns elementos, que são elementos da vida humana. O tatu-bola, por exemplo, o pombo, ele não tem isso. Ele todo dia faz a mesma coisa, todo dia ele sabe o que vai fazer. O ser humano não. O ser humano tem um elemento que chama imprevisibilidade, isso é da vida. Isso não é a sua vida ruim, não. Isso é a vida de todo mundo. Todo mundo tem elemento imprevisível no dia, no mês, no ano, na saúde, no trabalho, na família. Isso é ser humano. É por isso que você não é um tatu-bolinha, você é um ser humano. Sendo um ser humano, você tem que começar a aceitar que a vida humana ela é dinâmica. Ela não é uma linha que você vai reto, fecha o olho e se embora. Não. Você tem que estar com o olho bem aberto, com o pé bem no chão, para você saber aonde você vai pisar para manter o seu rumo. O seu rumo não está em linha reta. O seu rumo está no caminho certo. O caminho certo, ele às vezes não é reto, ele vai fazer curva. E você tem que estar com o olho bem aberto, com o pé bem no chão para você conseguir desviar, fazer o caminho direitinho. Então isso é ser humano, bem-vindo, né? Ainda bem que a gente não é tatu-bolinha. E aí eu coloquei o título da live, né? Os desafios nos preparam os desafios preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Essa frase tá lá no Instagram do Instituto Você, do Bento, e eu vou linkar com a Bíblia depois no final, igual eu tenho feito, tá? Pra vocês verem. E vou dar dica de um filme hoje também. Então vamos lá. A nossa circunstância.
Nossa circunstância é aquilo que a gente está vivendo hoje. O seu casamento, o seu marido, os seus filhos, o seu trabalho, a sua saúde, isso é o que você vive hoje. Se isso tudo está te incomodando, não adianta você fugir disso. O que você precisa fazer é se instalar nessa realidade, pegar seu banquinho e sentar dentro, não é sentar fora. É encarar isso, aceitar que essa é a sua circunstância. Eu tava vendo um vídeo do Ítalo, ele deu um exemplo que eu ri, porque já aconteceu comigo, gente. E ele falando assim, olha, se você tá devendo o banco, e aí o banco te liga pra te cobrar, você vai falar mal do banco? Você vai falar mal da pessoa que te ligou? Você tá devendo mesmo. Ele tá fazendo o trabalho dele. E aí? É a realidade. Você quer dever o banco pro resto da vida? Não, é outra história. É outro movimento de trabalho durante a sua vida. Mas naquele momento você se revoltar com a situação de que você está recebendo uma ligação para te cobrar e ficar com raiva da pessoa. Às vezes você conhece a pessoa, fica com raiva do banco, que o banco é mercenário. Não, gente, é o trabalho dele, tá cada um no seu quadrado. Aceitar essa realidade. Por exemplo, você está no seu trabalho e aí alguém exige de você uma postura melhor, uma dedicação maior. Ah, mas é perseguição. Esse cara tá de perseguição comigo, esse chefe tá me perseguindo. Gente, se você pode dar mais do seu trabalho, se você pode se dedicar mais. E aí, é a realidade. Não é a gente começar a se revoltar com tudo que acontece com a gente. A nossa circunstância hoje é nossa. Viver isso sem reclamar vai abrindo portas, vai abrindo caminhos, você vai começar a enxergar horizontes que antes você não via, mas tem que se instalar aqui, ó, mergulhar dentro, não é mergulhar fora, mergulhar dentro. Aí eu coloquei, né, nossas circunstâncias são para serem vividas e não rejeitadas, porque a gente às vezes começa a pensar assim, não quero esse marido, não quero esse casamento, não quero esse filho, não quero esse emprego, não quero essa casa. Ó, tá bom, você pode não querer, tá? Mas se hoje é isso que você tem, começa a dar o seu melhor nisso que você tem hoje. Você não quer esse emprego, não? Então tá bom, a partir de hoje você vai fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Você vai dar tudo que você pode, né? Mantendo respeitando a sua dignidade, sua saúde, você vai dar tudo o que você pode. Dentro dessa dedicação, né, muito intensa naquilo que você está fazendo, você vai enxergar saídas, você vai enxergar oportunidades. Pessoas vão ver o seu trabalho, vão te reconhecer e as oportunidades vão surgir. Mas você tem que fazer o melhor aonde você tá. Olha, já vi muitas histórias de mulheres reclamarem do marido do casamento. E tem até um filme lindo disso, que eu tô pelejando pra lembrar o nome e não lembro, que o pai dá um livro pro filho com 40 dias, que ele tinha que seguir 40 lições lá pra poder... Ai, tô até arrepiando, olha. Que ele queria se separar. E aí, depois que ele vai seguindo aquelas 40 lições, ele salva o casamento dele. Eu conheço histórias reais, assim, de pessoas que não queriam mais, o marido não queria mais o casamento, mas olha, então tá bom, vou fazer o melhor que eu posso aqui agora com esse marido, com esse casamento. Mágica? Resolveu? O casamento ficou maravilhoso? Não. Viveu a realidade, se instalou na realidade. Então, pensa nisso. Você não quer mais esse emprego? Você não quer... O filho não tem jeito de devolver, né, gente? Eu já nem vou falar, porque de vez em quando a gente pensa assim, pra quem que eu devolvo esse menino? É nosso mesmo, então aceita que dói menos e seja feliz, não reclame. É seu professorzinho. Seus filhos são seus professorzinhos. Eles vão te ensinar muita coisa. E aí, muitas angústias do nosso coração, elas nascem desse hábito que a gente cria de pensar demais nas nossas circunstâncias. E em como a gente gostaria que fosse. Prova de Fogo! Isso, Daisy! Beijo pra você. O filme chama Prova de Fogo. Eu não vou anotar não, mas depois eu vou dar a dica lá. E tem outro que eu quero dar a dica aqui pra vocês também, muito bom. Obrigada, Daisy. Prova de Fogo, isso mesmo. Assistam, gente, é muito legal. E fala disso, de você querer rejeitar aquilo que você tem, mas quando você mergulha dentro, as coisas vão se resolver. E as angústias do nosso coração que eu tava falando, né? Elas às vezes nascem desse hábito que a gente tem de ficar pensando como a gente gostaria que fosse a nossa vida. Aí vai criando uma angústia no nosso coração, porque às vezes aquilo que a gente quer vai demorar muitos processos para chegar.
E a gente está perdendo o hábito de respeitar os processos da vida. A nossa vida está muito imediata, está tudo muito rápido. Então a gente está sem paciência para os processos. E às vezes o que a gente quer vai demorar muitos processos. E isso vai dando uma angústia no coração. Por isso que viver o hoje, ver a nossa realidade, nos acalma, nos traz para a leveza, para a serenidade. Porque tira da gente essa angústia do que vai vir, né? Isso, na verdade, essa angústia acaba atrasando a nossa evolução, porque a gente fica paralisado, a gente não vive o presente que Deus tem pra gente. E eu quero que vocês imaginem a nossa vida como se fosse uma linha reta, assim, um caminho. E aquele caminho você tem que passar por ele. É a sua realidade, a sua circunstância de vida. Deus colocou ali para você aprender. Se você desvia desse caminho, a própria vida vai empurrar aquela parte que você fugiu para frente. Quando você voltar para o seu caminho, você vai ter percorrido aquilo que você desviou e mais o que você tinha que fazer. Você não cortou caminho, a gente nunca corta caminho na vida. Então, o seu processo está ali, ele precisa ser vivido. Então, quando você começa a fugir da sua realidade, você está se atrasando, porque depois você vai ter que pegar aquele pedaço que você andou fugindo e mais o que você fugiu. E quando você vive ali na sua realidade de frente, encara, pé no chão, olho aberto, você acaba indo mais rápido do que fugindo, porque você começa a viver os processos de verdade, aprendendo o que Deus tem para sua vida. E cada vez que você aprende sobre você, sobre os seus processos, você sabe dar passos mais firmes, você sabe pegar os meios de transporte certos para cada etapa da sua vida. Tem hora que você vai a pé, tem hora que você vai precisar de montar na bicicleta, tem hora que você vai precisar de um caminhão, tem hora que você vai precisar de um trator para arrancar as barreiras, tem hora que você vai precisar de uma moto. Então, quanto mais sábia, mais nos processos você tiver, mais você vai conseguir pegar os meios de transporte certos. Então, as nossas circunstâncias atuais são a chave para o próximo passo. Aquilo que você está vivendo hoje, o seu marido hoje, o seu emprego hoje, fazer bem isso é a chave para a próxima fase. Então, não fuja. Viva 100% com amor e generosidade aquilo que você tem hoje. É difícil, né? Eu sei que tem muita gente que vai pensar assim, você não sabe o que eu tô passando, Eloá. Você não sabe o que meu marido faz comigo. Você não sabe o que meu chefe faz comigo. E aí tem uma frase que eu espero muito que vocês leiam esse texto do Bento um dia. Eu posso até ver se eu posso divulgar ele, mas a frase é o seguinte: é muito mais fácil nos revoltarmos contra o outro do que olharmos para dentro. E ontem, no dia do psicólogo, eu achei linda a frase que eles colocaram. Quando a gente olha para fora, a gente sonha com o marido perfeito, com o emprego perfeito, com a família perfeita. Quando você olha para dentro, você acorda. Acorda para o que você pode fazer. Então, parece um sacrifício viver com amor e generosidade a sua realidade, porque eu sei que tem realidades que não são muito fáceis. Mas lembra lá no primeiro dia que eu dei o exemplo da chuva. Chove, umas pessoas vão achar gostoso o cheirinho de terra molhada. As outras vão achar um saco que vai molhar o pé. Então, a mudança tá na chuva? Não tá. Tá em quem tá sentindo. Então, percebeu o que você sente. Tá. Reclamar do meu dia a dia faz eu perder também a oportunidade de treinar. Nossa vida é um treinamento, gente. É aí que eu vou linkar com a Bíblia. Vamos ver quem tá esperto aí, sabe na Bíblia. Provações de Deus, Rafaela. Onde é que tem uma história de um treinamento, e que a pessoa, quando tinha que lutar, estava treinado já. Não vou falar ainda, hein? Vou falar só no final. A gente acaba perdendo a oportunidade de treinar. Porque é isso que a gente vai vivendo na nossa vida, e depois que a gente passa um bocado de coisa, a gente vê como que a gente foi treinado para viver as maravilhas de Deus. Porque, gente, estar numa situação legal na vida nos demanda também. Muito será dado, muito será cobrado. Então, para manter, né, uma mente leve, uma família harmônica, isso demanda muita dedicação. Então, a gente percebe como que a gente foi treinada durante a vida.
E a satisfação em relação ao que a gente está vivendo é uma coisa aprendida. Ah, a Andressa tá ligada, né, Andressa? A satisfação é uma coisa aprendida, gente. Isso não é uma mágica que vai acontecer. A gente tem que aprender a estar satisfeito. Como eu falei ontem, aprender a estar satisfeito em qualquer circunstância. Paulo nos fala disso. Ele aprendeu a estar satisfeito, ele não nasceu satisfeito. Então, entender que estar satisfeita é uma decisão, vai começar a abrir seus olhos para entender por que as pessoas são felizes e você não é. Isso abriu meus olhos. Por que as pessoas são felizes e eu não sou? Não é pelas coisas que acontecem com elas, é decisão. É decisão de estar satisfeito aonde você está. A satisfação não é algo que depende do externo, é uma decisão. Aí eu já falei dos elementos da vida humana, que eu tô falando meio ao contrário. E uma coisa que eu fazia muito, gente, que eu anotei aqui, é apontar as injustiças da minha vida. Ai, mas isso é injusto acontecer comigo. Por que eu, gente? Por que eu? E aí ontem eu tava pensando nisso, e eu ouvi uma pregação, e ela falando, que a mulher falando que pensou isso também, igual eu tava pensando. E aí Deus falou com ela no coração, assim, olha, meu filho não tinha pecado. Meu filho não nasceu para salvar todo mundo. Meu filho só fez o bem a vida inteira. E, no entanto, ele foi crucificado. Colocaram uma coroa de espinhos nele, uma esponja na boca dele, furaram o lado dele. E aquilo encheu o meu peito, sabe? Até porque eu sou miserável, sou pecadora, sou falha. Mas entender que aquilo era um processo que Jesus escolheu e aceitou passar para tudo que viria depois. Então, apontar as injustiças da nossa vida, às vezes é muito cômodo, muito fácil, e a gente se conhece, né? Mas, às vezes, aquilo ali faz parte do nosso processo, as gritarias dos meninos. E eu não sei, né? Eu conheço também muitas pessoas que sabem exatamente aonde está sendo injusto na vida, as injustiças que estão acontecendo na vida. Mas para pensar, aceita isso como seu processo, vive, porque Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça uma palavra que você ouve ou que você fala, um pensamento, um sonho, uma pessoa, Ele não desperdiça. Tudo está sendo trabalhado para você, para o seu bem. Eu dei exemplo do emprego, né? Fazer o melhor que você pode fazer no seu emprego. Mesmo que você não goste, não queira estar aí. Dê o seu melhor. Sem reclamar. Você vai ver as mudanças acontecendo. Na maternidade, aceite que é desafiador e não entre na competição pelo esse troféu imaginário que as pessoas colocam de melhor mãe, pior mãe. Seja mãe e ponto. Não entra na competição. É desafiador, gente. Ser mãe não é, né? Maternar não é uma pracinha. Tem essa frase por aí. Não é férias, gente. Não é férias. É muito difícil. Aceita isso. Eu, de vez em quando, eu fico pensando, gente, não pode ser tão difícil assim. E aí a Rafaela, da maternidade, lançou o livro dela e escreveu justamente isso. Me emocionou. Porque eu sempre penso isso, gente, não pode ser tão difícil assim. É sim, gente, é difícil sim, aceita. E vive, seja mãe, ponto. Não entra na pilha de se competir com outras mães, não. E de reclamar da sua maternidade, de reclamar dos seus processos como mãe, não. É difícil, vai passar e as fases vão mudando e as dificuldades vão aumentando. Vão mudando, na verdade, não vão aumentando, não vou aterrorizar todo mundo, não. Mas quem tem filho mais velho aí sabe que essa demanda inicial, dos anos iniciais das crianças é difícil mesmo. O que vai adiantar reclamar? Nada, a gente tem que viver, né? Na saúde, eu aprendo muito com as... Eu tô no banheiro, gente, os meninos estão na porta aqui batendo. Onde que tá o pai desses meninos? Pelo amor de Deus. Olha só, na saúde, o exemplo da saúde. Eu aprendo muito com as pessoas que venceram o câncer. Como é que vence o câncer, gente? Reclamando? Ai, se eu morrer? Ai, se eu ficar sem cabelo? Ai, é assim que as pessoas vencem o câncer? Não. As pessoas vencem o câncer vivendo um dia de cada vez. Aquele dia, aquela quimioterapia,
terapia, aquele medicamento, aquela crise, um dia de cada vez. Na nossa saúde, também, se você está vivendo uma circunstância aí que de repente é uma coisa mínima, eu tenho questões mínimas na minha saúde que precisam ser resolvidas, adianta eu ficar reclamando? Não vai adiantar. Faz o que tem que ser feito, já fiz, procurei o médico, vou fazer uns exames, faz o que precisa fazer sem ficar racionalizando muito. Cuida da sua saúde, da sua alimentação. Não fica pensando, mas se eu não tivesse diabetes, se minha glicose fosse mais baixa, e se meu coração fosse assim, não vai adiantar. Viva a sua realidade, o que você tem para hoje na sua saúde. E no casamento, eu quero fazer depois uma sessão de live só de casamento. Mas eu só vou fazer igual eu falei pra vocês. Eu só vou compartilhar depois que aqui em casa tiver num nível assim que eu possa falar, ufa, venci a maioria das batalhas. Eu já venci muitas, mas a maioria não. Mas sobre o casamento eu queria dizer, cuide do básico do seu casamento. O básico do básico. A comunicação verbal, o carinho, cuidado com o seu marido. Mas Eloá, eu não aguento, eu tô cansada, ele é assim, ele é assado. Apaga, fia, amnésia, esquece o que passou. Daí de hoje pra frente. Cuida do básico do seu casamento. Como é que você está se comunicando? Como é que você está cuidando do seu casamento? Esqueça os ressentimentos, comece do zero. Hoje é o primeiro dia do seu casamento. Se essa é uma questão para você, hoje é o primeiro dia. O que você pode fazer? O que você pode fazer para surpreender o seu parceiro? O que você pode fazer para agradar? Mas ele não faz nada para mim. A frase não é seu mundo muda quando o outro muda, não. A frase é seu mundo muda quando você muda. Não muda a frase, não, tá? De Deus não chegou para Moisés e falou, os seus 70 soldados vão resolver o problema para você. Pode sentar e ficar quietinho, tranquilo, de boas. Não. Deus falou para ele, Moisés, reúne os 70 soldados aí, mas eu vou tirar parte do espírito que está em você para colocar neles. Tá? Então, seu mundo muda quando você muda. Esquece tudo que seu marido não faz. Esquece. Faça você. Comece, tá? Calma, respira. Cuide do básico. Casamento é uma plantinha, tem que cultivar, tem que cuidar. E você começar. O que você pode fazer para melhorar o seu casamento? O que tá nas suas mãos? Exemplos, né? Práticos que eu dei. Emprego, maternidade, saúde, casamento. Agora, o que eu falei lá no início, por isso que eu falei que tá meio ao contrário. Isso não significa que você vai se submeter a situações que ferem a sua dignidade, gente. Eu não tô falando pra você aceitar as circunstâncias da sua vida diante de agressões físicas, casamento, por exemplo. Eu morro de rir quando a Helena Tanuri fala assim, gente, marido às vezes precisa de polícia, de psiquiatra ou de psicólogo. Se o seu marido não precisa de nenhum desses três, então tá normal, é isso mesmo. Marido, né, o casamento a demanda Mas se precisa de polícia, chama a polícia pra ele, né? Não vai ficar... Não é isso que eu tô dizendo, aceitar a sua circunstância diante de algo que fere a sua dignidade, não. Mas a maioria das vezes, a nossa realidade tá todo mundo vivendo, só que ninguém posta no Instagram, tá? Então tenha cuidado com isso. Não significa que você vai aceitar esse tipo de coisa. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que a gente, na atual conjuntura, né, existe um fetiche rodando, eu já falei sobre isso. E parece que tem um povo aí divulgando uma ideia de que a vida tem que ser gostosinha, tem que ser uma eterna férias, só fazer o que você ama, fazer só o que tá no seu coração. Gente, isso é fetiche. Vida humana real não é assim. Vida humana real não é gostosinha 24 horas, não. Tem coisa que você vai ter que fazer. O gostosinho é o palco, sabe? A vida gostosinha é o que a gente mostra lá no palco. Mas tem o bastidor, tem as cortinas lá atrás, tem que fazer. Tem umas coisas que a gente tem que fazer. É levantar de manhã... O que eu tenho que fazer? Olha, esse é o maior desafio da minha vida. É todos os dias me instalar na minha manhã. A minha manhã é a parte mais difícil do dia.
Eu ainda não consegui 100%, mas eu estou lutando para me instalar. Fazer o que precisa fazer, gente. A vida gostosinha... Ei, Felipe, saudade. A vida gostosinha, ela é o palco. O artista fica no palco mais tempo ou menos tempo do que na... Quanto tempo o artista ensaia e treina para subir no palco e ficar ali poucos minutos? Entendeu, gente? Então, esse fetiche de vida gostosinha, a gente tem que distanciar dele. Isso não é real. Não existe essa vida que você vai fazer só o que você quer, o que você ama, o que você gosta, não. Você vai ter coisas que são tarefas que têm que ser cumpridas, porque você é humano. Você não é um tatu-bola, graças a Deus, né? Não rejeite as suas tarefas, faça com amor e generosidade. E a bem da verdade, que eu anotei aqui no final, é o seguinte: a gente se sente bem na vida quando a gente sente que pertence a um grupo, a alguém, e quando a gente se sente útil e conhece a nossa identidade. Para vocês, mulheres, mães, que não têm essa sensação de pertencimento, por muito tempo eu passei por isso, tem algo que é indiscutível: você pertence a Deus. Se você não se sente pertencente à sua família de origem, pai, mãe, irmãos, se você não se sente pertencente no seu casamento, na sua família, marido, filhos, você pertence a Deus. Esse pertencimento é indiscutível, você é de Deus. Então aceita hoje esse pertencimento. Eu pertenço a Deus. Coloca a mão no peito e fala: eu pertenço a Deus. O que é de Deus? O que é ser de Deus? E aí esse vazio de não pertencer, ele vai sendo preenchido pelo seu pertencimento maior, que é ser de Deus. Ser útil é isso, é essa vida, um dia após o outro. É você, quando você termina o dia que você conseguiu fazer as coisas que você queria fazer, ajudou as pessoas, cuidou da sua família, que sensação gostosa que dá. É muito melhor que ganhar dinheiro, gente. Ganhar dinheiro é muito bom. Mas às vezes você tem a condição financeira, mas está sentindo vazio, porque esses elementos não estão preenchidos: o pertencimento, ser útil e a sua identidade. Conhecer a sua identidade faz você estar satisfeito e saber o próximo passo. E agora que a gente vai linkar com a Bíblia, a gente vai entender como é que é importante conhecer a nossa identidade. Se você tem ressentimentos na sua vida e está cultivando essa sensação aí de ressentimento, tem feridas aí que precisam ser curadas. E, se você não tem condição de fazer uma terapia, mas ora, pede a Deus para mostrar a ferida ou para curar essa ferida. Você merece curar para viver sem ressentimentos, principalmente no casamento, gente. Não dá para avançar um casamento com ressentimento, porque vai ter outro, vai ficar acumulando ressentimento. Todo dia acontece alguma coisa. Isso é se relacionar. À medida que o tempo passa, vocês vão criando um nível de maturidade que a comunicação vai ficando melhor e o ressentimento vai diminuindo. Mas não acumula, não. Deixa essas coisas irem embora. Cura suas feridas para o seu ressentimento não ficar sendo acumulado. Quando você tiver que fazer uma coisa, antes de linkar com a Bíblia, eu tenho umas dicas aqui, olha. Quando você tiver que fazer alguma coisa que você não quer fazer, em casa, com os filhos, com o marido, escolhe uma música, começa a cantar essa música enquanto você faz, para você não ficar pensando, e faça. Eu faço isso sempre quando eu tenho que cuidar da roupa daqui de casa. Detesto. Lavar roupa, estender roupa, Eu começo a cantar a música. Canto música e vou fazendo, quando eu percebo já acabou a roupa. Então essa é uma dica: escolhe uma música para ficar na sua cabeça quando você tiver que fazer uma coisa que você não quer fazer, mas tem que fazer, né? Então vai lá, põe a música na cabeça e faz. Não fique pensando: se fosse diferente eu estaria assim. Tira esse pensamento da sua cabeça, só vai e faz, vai fazendo. Sabe a formiguinha? Vai fazendo. Uma hora você vai ver lá sua casinha, seu castelinho todo pronto. Dê o seu melhor. O reconhecimento não vai vir da forma que você imagina. Então, não dê o seu melhor esperando reconhecimento. Dê o seu melhor sabendo que você está em treinamento.
O externo, não se importe com o externo. Você só tem o hoje. Amanhã só chega depois de hoje. Se você morrer hoje, você fez o seu melhor? Amanhã não vai chegar sem o hoje. Você só tem hoje. Então comece com o hoje, é o que você tem. Aceite sua realidade, resgate sua autorresponsabilidade e não fuja dos seus processos. Faça sem reclamar e agradeça. Então, aceitar a circunstância que você vive hoje e resgatar sua autorresponsabilidade, o que você pode fazer diante disso. E o nosso desafio, que eu já até falei, né? Antes de linkar com a Bíblia aqui. Nós vamos ficar até sexta-feira sem reclamar de nada, gente, ó. Morde a língua, zíper na boca. Não pode reclamar de nada. Respira fundo, morde a língua, tá? Desafio sem reclamar. Quero ver quem vai fazer. E aí, nós falamos lá, né? Desafios treinam pessoas comuns para destinos extraordinários. A Andressa já cantou a pedra aí. E eu escolhi a história de Davi para linkar para vocês aqui com a Bíblia, que tá lá no 1 Samuel 17, isso mesmo. Começa no versículo 32 que a gente vai ler. Eu vou, lá no post vai estar isso tudo, tá? Sobre a história de Davi, eu escrevi assim, né, da minha cabeça, assim, o que eu senti. Treine viver como se você nunca estivesse bom o suficiente, para você lutar como se você estivesse pronto há muito tempo. Essa é a sensação que eu tenho com a história de Davi. Treinar todos os dias, fazer todos os dias o que você tem que fazer como se você nunca tivesse bom o suficiente. Continua treinando. Mas na hora da luta, você vai lutar como se você estivesse pronto há muito tempo. Lá na Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 32, que começa. Está escrito assim, olha. Davi disse a Saul: ninguém precisa de ficar de cabeça baixa. Este seu servo vai lutar com o tal filisteu. Saul respondeu a Davi. As pessoas nos respondem às vezes quando a gente fala que vai fazer uma coisa. Você não pode lutar com o filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um homem guerreiro desde a juventude. Muitas vezes a gente ouve isso, que você não é capaz. Olha a importância de conhecer a sua identidade. É você que tem que saber se você é capaz. E Davi sabia. Davi, cara que se conhecia. Davi replicou: seu servo é pastor das ovelhas de meu pai. Se chega um leão ou urso e agarra uma ovelha do rebanho, eu vou atrás, o ataco e lhe arranco a ovelha da boca. E se ele me ataca, eu o agarro pela juba e o mato. Seu servo é capaz de matar leões e ursos. Pois bem, esse filisteu incircunciso que desafiou as fileiras do Deus vivo será mais um deles. Davi ainda disse: Javé que me livrou das garras do leão e do urso, vai me livrar também das mãos desse filisteu. E é a parte linda de saber que Deus está fazendo por nós. Nós temos que fazer nossa parte, mas os ursos, os leões, Deus vai lutar com a gente. E olha para você ver que interessante. Por que Davi, pequeno, menor que os seus irmãos, um rapaz franzino, sabia que dava conta de matar aquele cara, aquele gigante? E os outros soldados não se sentiam capazes. Quando Davi viu o tamanho do cara, o que tinha registrado na memória dele? O urso que ele já tinha matado? O leão que ele já tinha matado para proteger as ovelhas do pai dele? Talvez a primeira vez que ele matou o leão e o urso, ele sentiu aquela adrenalina e aquela incerteza, mas ele era fiel a Deus, ele tinha certeza que Deus estava com ele. Mas quando veio o gigante, aquela sensação de insegurança ele já não tinha mais. Porque ele já viveu aquilo antes, ele já estava treinado. Davi estava pronto. Aqueles outros soldados ali nunca tinham matado um leão e um urso. Eles enxergaram o gigante como o primeiro desafio da vida deles. Davi não. Davi já tinha passado por um desafio. Já tinha matado um bicho daquele tamanho. Que tamanho vocês pensam que é um urso em pé, gente?
Quando ele olhou, ele falou assim, eu já matei um urso, já matei um leão, isso aí é fichinha pra mim. Então, é você entender que os seus leões, os seus ursos que você tá matando todo dia, tá te treinando para quando vierem vier a sua vida harmônica, desejosa, você também vai ter que se dedicar muito e vão ter leões maiores para você matar, para você sustentar essa harmonia, essa vida. E você vai fazer isso com tranquilidade, não vai mais ser essa adrenalina de fazer pela primeira vez. A cada vez que você treina, você vai tendo mais tranquilidade, serenidade para viver as imprevisibilidades da vida, que são os elementos da vida humana. Mas o mais interessante da história de Davi, que eu acho, está bem antes, lá na Bíblia. Tá no capítulo 17, no versículo 26. Quando Davi escuta a conversa que tinha um gigante lá, um homem que estava desafiando todo mundo, sabe o que Davi fala? Ele fala assim, o que vão dar ao homem que vencer esse filisteu e salvar a honra de Israel? O que eu vou ganhar com isso? Qual que é o meu prêmio? Aonde eu vou chegar? Não foi como os outros soldados que começaram a pensar, ele é muito grande, ele é muito forte, ele vai me matar. O pensamento de Davi não foi esse. Foi assim, aonde eu vou chegar? Se eu matar esse cara aí, o que eu vou ganhar com isso? Entendeu o pensamento de quem está treinado? Então, gente, olha, entenda a sua vida como um treinamento. Foca no seu objetivo. É aquilo ali. Passe pelos processos sabendo aonde você quer chegar. Se conheça. Porque se Davi não se conhecesse, na hora que Saul falasse com ele assim, você não é capaz. Ele ia falar, realmente eu não sou capaz, não vou fazer isso não. Você tem que se conhecer, você tem que saber do que você é capaz. Para você não se confundir com os questionamentos e a competição dos outros. E ainda tem a história de que Saul colocou nele uma armadura, um capacete, sei lá. Davi ficou todo desconjuntado. Ele falou, não, eu não quero isso aqui não, eu não preciso disso. Eu preciso das minhas pedrinhas aqui. Tá tudo bem. Se Davi não se conhecesse, ele ia aceitar a armadura, ia desequilibrar, cair no chão e ia morrer. A gente não precisa das coisas que funcionam para os outros. A gente tem que se conhecer para saber quais são as nossas pedrinhas, o que a gente precisa. Porque às vezes a armadura dos outros vai ser muito pesada pra gente. Então, daqui a pouco eu vou colocar lá o post com a passagem bíblica e tudo para vocês. E eu espero receber, como eu tenho recebido, o feedback de vocês, as mães que estão assistindo depois. E vai estar lá no YouTube, eu estou conseguindo subir tudo para o YouTube para você assistir depois também. E esse desafio dos 3 dias sem reclamar. E começar a enxergar a sua realidade hoje não como algo a ser rejeitado, como algo a ser acolhido. Acolha a sua realidade, dê o seu melhor. Comece a fazer as coisas sem racionalizar. A Andressa falou, é uma dica ótima. A gente não gosta de fazer serviço de casa, eu também não gosto, mas eu faço com amor e alegria hoje, sabe por quê? Eu ponho para ouvir o Ítalo Marcílio, uma pregação, uma música legal e faço com alegria, com amor e generosidade. E faço bem feito, porque eu tiro o racional, sabe? Eu ficar pensando no que vai fazer. Então são essas dicas e o filme que eu quero dar a dica chama Questão de Tempo. Tem no Netflix. Assistam esse filme, Questão de Tempo. Eu vou colocar lá no Stories. Assistam. Depois vocês me contam. Tá bom? Um beijo. Até amanhã.